Saúdo você que nos assiste, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos meditar na Santa Palavra de Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia e juntos, fazer a oração para que Deus possa nos guiar no estudo, Deus possa mostrar a sua vontade e assim sermos abençoados. Vamos orar juntos hoje? Convido a igreja aqui também presente a se ajoelhar conosco para orar. E você também que nos assiste, ore para que Deus guie você nesse estudo. Querido e bondoso Deus, nessa noite estamos reunidos para juntos meditar em Tua Santa Palavra. Que o nosso pecado seja expiado pelo sangue do Senhor Jesus, que nossos ouvidos sejam atentos para atender aquilo que vem da Tua Santa Palavra. Que o Senhor guie os nossos passos, em nome de Jesus. Amém. Tem-se muito falado sobre muitos eventos, dos quais Jesus falou mesmo que iria acontecer. Temos ouvido de vários conflitos entre países, Agora está sendo noticiado bastante na mídia, ali Irã e Israel, como já estava havendo outros conflitos, há meses e anos atrás, como por exemplo Rússia, e Ucrânia, e assim outros países se estranhando. Tudo indicando o início dos princípios das dores, descrito por Jesus em Mateus, capítulo 24, que ele falou que era necessário haver guerras, rumores de guerras, nações contra nações. Depois ele falou que haveria fome, terremoto em vários lugares, pestes e assim por diante, mas tudo isso seria o princípio das dores. Mas hoje eu quero trazer o nosso olhar para outra coisa e não para as guerras. Se a gente pega a nossa Bíblia e abre aqui no Evangelho, deixa eu abrir aqui. O Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, aqui trata-se das cenas finais da vida de Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas 23, versículo 26. Está escrito: E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais abatiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao cerco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia-lhe Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele,
e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus sendo levado para o local onde seria, por fim, crucificado. E aqui vai falar que os soldados e homens escarneciam e zombavam do Filho de Deus. E naquele dia, 2 homens foram crucificados juntos com Jesus. Aqui diz o texto: um à sua direita e um à sua esquerda. Estavam ali tendo a sua última oportunidade. Porque quem era crucificado já era uma sentença de morte. Eles não teriam mais a possibilidade de vida aqui nessa terra. E diante do Filho de Deus, eles estavam tendo a sua última oportunidade. E aqui é nos apresentado 3 mortes que ocorrem, uma que ocorreu e 2 que dependerá da nossa decisão. A primeira morte que podemos extrair daqui do texto é do malfeitor, que está no versículo 39. Diz que ele blasfemava, dizendo: tu não é o Cristo? Então salva-se a ti e salva a nós, tira a gente daqui. Começou a blasfemar, diz o texto. Ele estava ali diante do Filho de Deus, aquele que não merecia estar na cruz. O único que não merecia estar na cruz estava ali, aceitando o seu destino para salvar a mim e a você. Calado foi até a cruz Jesus, ouvindo os escárnios, as blasfêmias, a gritaria da multidão, zombando. Mas ele estava morrendo por aqueles mesmos que estavam zombando dele. E aquele malfeitor, ele representa para nós uma das mortes que pode ser uma de nossas escolhas. A morte no pecado. Deus enviou seu Filho, diz o texto, por causa do seu grande amor, para que o mundo fosse salvo por ele e não condenado. Então Deus nos livrou das correntes que o diabo colocou sobre o homem, da prisão que só nos conduziria à morte eterna. Jesus veio com a chave para abrir essa corrente e nos dar a liberdade de escolher não ser mais destruído, não mais receber o salário do pecado, que é a morte. E será a morte eterna, destruição final. E aquele malfeitor, tendo essa oportunidade, diante do Filho de Deus, aquele que estava morrendo para que ele tivesse essa oportunidade, ele lançou fora essa oportunidade. Assim como muitos outros ao longo dos séculos e séculos, até hoje. E será assim até Jesus voltar. Deus tem nos dado uma escolha, mas nós podemos escolher morrer no pecado.
escolher ignorar o sacrifício do Filho de Deus, escolher ignorar todo o trabalho que o céu tem feito para salvar o homem, e escolher virar as costas para esse grande sacrifício e morrer em nossos pecados. Escolher os pecados dessa terra, se alegrar neles, numa ilusão que vai nos levar ao grande buraco chamado segunda morte. Então esse malfeitor ficou como exemplo para nós, de que Deus tem nos dado oportunidade em seu Filho, pela graça do Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho para que a gente não precisasse seguir esse caminho. Para que a gente não precisasse escolher morrer no pecado. Infelizmente, essa foi a escolha daquele malfeitor ao lado do Filho de Deus. Nós não tínhamos antes possibilidade de outra escolha. Não tínhamos possibilidade de outra escolha. Pecamos, merecíamos morrer. Então, a outra morte que eu vou falar é a principal de todas, aqui apresentada. A morte do Filho de Deus. A morte que nos deu a possibilidade de escolher outro tipo de morte. Jesus morreu na cruz para nos dar o poder de escolher outro tipo de morte que não seja a morte no pecado. A morte de Jesus, ela possibilitou a morte do segundo ladrão, do segundo malfeitor, que é o que nós vamos ler no versículo 40. Está escrito assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este aí nenhum mal fez. Então ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus lhe disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aquele outro ladrão, ele se agarrou à sua última chance dada, sua última oportunidade antes de expirar e morrer naquela cruz, naquele madeiro. Ele repreendeu o outro que blasfemava e que rejeitou o sacrifício do Salvador. Disse: você não teme a Deus. Olha a situação que a gente está, mesmo na situação dele, mas nós merecemos. Nossos atos nos levaram a isso. Esse aqui não fez mal nenhum. E aí ele se apegou com todas as suas forças à sua última oportunidade e disse: Senhor, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. O Espírito Santo de Deus conseguiu ganhar o coração daquele homem antes que ele morresse em seus pecados. E ele, ao clamar por a sua única chance de vida eterna, sua única chance de liberdade pelo pecado, Jesus não virou as costas para aquele homem, nem no momento da sua morte e agonia. Jesus, em sua morte e agonia, crucificado, debilitado pelas açoites que já tinha recebido, com aquela multidão gritando contra ele, apoiando sua morte, ele olhou para aquele homem e disse: você vai estar comigo no paraíso. Isso é verdade. Aqui está apresentado diante de nós não a nossa morte no pecado, mas a morte para o pecado. Esse homem escolheu se agarrar a Cristo, clamar por socorro no seu último momento, e através desse clamor foi operado em seu coração a morte para o pecado. Jesus falou: agora que você morreu para o pecado, crendo em mim, clamando por mim, você vai estar no paraíso. Para isso Jesus Cristo morreu. A Bíblia não nos foi dada, meus queridos, para que a gente fique estudando, buscando ter muito conhecimento, a ponto de dizer não, entrando em debates e debates sem fim, um com o outro, se degladiando, quem tem mais conhecimento, quem tem... Não foi para isso. A Bíblia foi dada para que a gente, como esse homem, esse ladrão, malfeitor, olhe para Jesus naquele madeiro. Lembre-se que foi por causa dos seus pecados, mas também foi para te salvar. E assim também encontremos a nossa saída, o nosso escape, a nossa ajuda para morrer para o pecado.
E finalmente também poder ouvir Jesus dizer: você estará comigo no paraíso. Perceba, isso só foi possível primeiro através do sacrifício de Cristo, que já ocorreu. Ele já ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. Segundo, aquele malfeitor reconheceu os seus pecados. Ele falou: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nossos atos que cometemos nos levou até isso. É justo a gente estar passando por isso. Então ele reconheceu os seus pecados. E ao reconhecer os seus pecados, o que mais ele podia fazer? Clamou a Jesus. E assim nós encontramos cada um de nós. Primeiro, Deus quer fazer essa obra em nós. Ele quer que nós reconheçamos o quão pecador somos. O como nossa vida sem Cristo vai nos levar para a destruição eterna. O como somos impotentes diante dos nossos desejos e do pecado que nos rodeia. Então, reconhecendo isso, reconhecendo que nós merecemos só a morte eterna, Ele não nos deixa sem esperança. Ele quer que a gente olhe para Cristo e diga: Senhor, lembre-se de mim, não me deixe afundar, não me deixe ser vencido pelos meus pecados, não me deixe morrer essa morte eterna. Irmãos, Jesus olhou para aquele malfeitor e não desprezou. Então não imagine que Ele vai desprezar a mim ou a você ou qualquer um que seja. Qualquer que clamar ao Filho de Deus por livramento da morte eterna, pela vitória sobre o pecado, Jesus vai atender prontamente. Prontamente. E o que é que nós somos convidados a fazer? Vamos abrir aqui em Isaías. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus aqui está dizendo: olhai para mim e vocês serão salvos, porque eu sou Deus. Como é que a gente olha para Deus? Como é que a gente olha para Deus? Sabe onde está a resposta? Vamos abrir lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Todos acharam? Amém. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Então, se Deus nunca foi visto por alguém, como é que Ele pede para dizer: olhai para mim, porque eu sou Deus? Mas olha o que diz o restante do versículo: o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é o que o revelou. Vamos repetir? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, como é que nós olhamos para Deus? Olhando para Cristo. Porque Deus nunca foi visto por alguém, mas quem o revela o seu caráter por completo, Jesus Cristo, seu Filho amado. É por isso que aquele malfeitor, ao olhar para Cristo e clamar, não foi deixado sem esperança, nem sem salvação. E quando Deus diz: olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus, temos que entender, está falando assim: olhe para Cristo, é Ele que me revela para vocês, como diz o texto. Todo aquele que olhar por fé, pela fé, ao Filho de Deus, não vai ser deixado sem ajuda. Não vai ser deixado ser tomado pelas cadeias do pecado. Não vai se deixar ser
lutar contra o lamaçal do pecado, ao esvair suas forças e não conseguir mais. Não. Prontamente vai conseguir enxergar pela fé o braço potente do Senhor Jesus estendido e puxando, assim como ele fez quando Pedro afundou no mar. Quando Pedro afundou no mar, ele clamou: Senhor Jesus, me ajuda! Jesus prontamente estendeu a mão e o tirou dentro do mar e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus está olhando para nós e está dizendo: por que estão duvidando? Do que mais precisamos, irmãos, para não temer e olhar para Cristo? Que mais prova mais precisamos? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisa mais provar alguma coisa? Não, Deus já provou o quanto Ele nos ama. Deus está mais interessado do que até nós em nos salvar. Não tem ninguém vivo, não tem ninguém que tenha maior desejo do que Deus pela nossa salvação. Não tem. Então a gente não deve ter medo. Se Ele enviou o bem mais precioso do céu, seu Filho amado, morreu para nos salvar, não nos dará Ele qualquer outra coisa? É o que diz o texto bíblico. Então Ele convida a nós nessa noite, nesse momento: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e vocês serão salvos. Olhai para Cristo, Filho de Deus, Ele quem revela o Deus para nós, e seremos salvos, assim como aquele malfeitor. Meus irmãos, nessa noite Deus está dizendo: vocês têm uma escolha. Vocês podem decidir, isso será com muita tristeza para Deus, morrer em seus pecados, ou vocês podem olhar para Jesus e morrer para o pecado, ser liberto, preparado para a vida eterna. Vocês podem ouvir pela fé agora mesmo Jesus dizendo: você vai estar comigo no paraíso, só olha para mim pela fé. Deus está nos chamando a escolher. Graças a Deus e ao sacrifício do seu Filho amado, temos o direito de poder fazer essa escolha. Se olharmos para Cristo pela fé. Irmãos, e fé é um dom que Deus dá. É só pedir. Pedi e será dado. Batei e vai se abrir. Buscai e você vai achar. Mateus capítulo 7, versículo 7. Insiste e Deus vai abrir a porta para você. Olhai para Cristo e nós seremos vitoriosos do pecado. Olhai para Cristo e nós venceremos todas as provas e tentações. Olhai para Cristo e nós estaremos com Ele no paraíso. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus que deixou isso claro para nós. Podemos confiar nele, meus irmãos. Nós não fomos deixados sozinhos. Nós não somos chamados a travar essa batalha sozinhos. Nós não precisamos morrer. Quando chegar o tempo de Deus lançar os pecadores ali no lago de fogo, depois do milênio. Não. Poderemos entrar pela cidade pelas portas, a nova Jerusalém. Poderemos habitar novos céus e nova terra. Poderemos olhar para os nossos queridos com alegria de saber que nunca mais nos separaremos, nunca mais choraremos, porque nunca mais ninguém morrerá, nunca mais ninguém ficará doente, nunca mais haverá maldade. Tudo será possível para aquele que olhar com fé para o Filho de Deus. Paulo chegou a escrever o seguinte, para encerrarmos. A luta que passamos aqui, ele fala: nossa leve e momentânea tribulação nessa terra não se compara ao peso de glória que Deus tem preparado para nós. Cada um de nós temos nossas dificuldades a enfrentar nessa terra, porque tem um inimigo que não descansa, tem um inimigo que não quer deixar você tomar essa decisão, tem um inimigo que vai fazer o que está ao alcance dele para fazer você não olhar para Cristo e desistir, para você não ter fé no Filho de Deus. Então ele vai fazer de tudo para infernizar a nossa vida, para que a gente desista do caminho. Mas, meus irmãos, Paulo falou: nossa tribulação aqui é leve e momentânea, se for comparada à glória
que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus. Quando a gente chegar no céu, e pela fé no Senhor Jesus nós iremos, nós vamos poder dizer: graças a Deus eu não desisti, graças a Deus eu tive fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E olha a glória que Ele preparou para mim, porque a Bíblia diz que não tem olhos, nunca viram, não tem ouvido o que tem ouvido, nem mente que tenha pensado ao coração. Não tem como imaginar o que Deus tem preparado para nós. E eu imagino que será uma glória imensa, da qual os salvos poderão desfrutar. Eu e você podemos estar lá. E como é que podemos estar lá? Jesus já disse: olhai para Ele, olhai para Jesus, pela fé. E Ele vai nos conduzir até as mansões celestiais, meus irmãos. Vamos ter fé, vamos aguentar um pouco mais. É só um pouquinho mais, só um pouquinho mais. E logo veremos nosso Salvador descendo nas nuvens dos céus. Mas enquanto isso não chega, enquanto o mundo está essa balbúrdia e bagunça e destruição e trevas, mantemos os nossos olhos para Cristo. Tem um hino muito antigo, mas que eu gostava muito de cantar, que ele diz o seguinte: com os pés na terra, mas com os olhos no céu, eu vou. Então vamos fazer isso, meus irmãos. Os pés ainda estão na terra, mas nós vamos botar nossos olhos no céu, de onde está o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E vamos seguir e vamos ter a vitória. Amém. Vamos orar a Deus, porque graças a Ele e em seu Filho Jesus nós temos essa esperança. Vamos orar e agradecer. Convido a você aqui, a igreja irá se ajoelhar para orar, e também convido a você a fazer sua oração. E vamos agradecer a Deus esse dom maravilhoso que Ele nos deu em Cristo Jesus. A fé de crermos que nele estaremos nas mansões celestiais e venceremos o pecado. Amém? Querido Deus, tudo o que o Senhor tem prometido em sua palavra, nós não merecemos nada daquilo. Mas o teu amor infinito demonstrado para nós passou por cima disso e em Cristo Jesus nos deu a possibilidade de ter nossos pecados perdoados, de ter a vida eterna, de morar com Cristo, de morar com nossos irmãos, com os anjos em santidade, alegria em teu amor. Somos convidados a olhar para Jesus e temos a garantia, se fizermos isso, o Senhor nos dará a vitória sobre o pecado. Nos dá essa fé, ó Deus. Mantenha nossos olhos em Cristo para que nós possamos cada dia vencer os pecados. E manter essa esperança em nossos corações para que ninguém possa roubá-lo. Dá-nos, ó Senhor, uma boa noite e essa fé continue viva em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, que Deus te abençoe, que você continue pela fé olhando para o Filho de Deus, Jesus Cristo, e que em outras oportunidades, se assim Deus quiser, possamos mais uma vez estarmos reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Até uma próxima, em nome de Jesus.